Há mais de 1000 capítulos atrás, Luffy saiu ao mar e começou sozinho a tripulação dos Chapéus de Palha. E aos poucos o bando foi crescendo, ganhando força e destaque. Luffy reuniu 9 aliados principais poderosos e também uma grande frota com mais de 5.600 homens liderados por 7 capitães. Então por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar os níveis de força de todos os Chapéus de Palha, seus membros principais e seus capitães de frota. Então, se você quer saber sobre isso, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos ver o nível de força dos Chapéus de Palha ranqueados. Então eu peço que, se você gosta de vídeos assim, para você deixar um like nesse vídeo. O seu like me ajuda demais e ainda me incentiva a trazer mais vídeos como esse para você. Então com isso, vamos agora para o ranking de todos os Chapéus de Palha. Começamos então em 17º lugar com o Léo, um dos 7 capitães da Grande Frota do Chapéu de Palha. A Grande Frota são 7 capitães piratas que juraram lealdade ao Luffy após o incidente de Dressrosa e passaram a navegar pelos mares com a sua bandeira. Então eles são Chapéus de Palha oficiais, mas não fazem parte do grupo principal. Léo é um Tontata, uma raça de anões em One Piece que possuem uma grande força física e velocidade. Mas além de sua força e velocidade, Léo também é usuário da Nui Nui no Mi, uma Akuma no Mi da classe Paramécia que lhe dá a habilidade de costurar coisas e descosturá-las como se nada tivesse acontecido. Ele usa esse poder em combate para unir seus inimigos e fazê-los bater uns nos outros. Porém, apesar de tudo, ele está longe de ser um dos mais poderosos. Já em 16º lugar, temos Orlumbus. Orlumbus é outro capitão da Grande Frota do Chapéu de Palha. A principal habilidade de Orlumbus é a sua imensa força física. Ele conseguiu derrotar um leão com apenas uma mão, além de também apertá-lo. Durante a luta contra os piratas Don Quixote, Orlumbus conseguiu facilmente lançar Zoro por uma distância gigantesca, praticamente fazendo Zoro atravessar metade da ilha de Dressrosa com seu arremesso e com uma velocidade impressionante. Ele é o capitão que comanda a grande frota Yonta Maria, composta de 56 navios, e após Dressrosa, ele jurou lealdade ao Luffy e passou a navegar sob sua bandeira, se tornando também um Chapéu de Palha. E então o primeiro membro da tripulação oficial do Chapéu de Palha que temos é o Usopp, em 15º lugar. Desde o início da história, o Usopp sempre foi o membro mais fraco do bando. Ele não tem uma força excepcional, a coragem dele falha às vezes e a sua resistência é uma das mais fracas do bando. E o próprio Usopp sabe de sua fraqueza. Toda a sua trama no arco de Water 7 foi construída em volta justamente dessa sua incapacidade de ser tão forte quanto os outros Chapéus de Palha. O próprio Oda já revelou que criou o Usopp para ser o mais fraco dos Chapéus de Palha e que planeja fazer dele o mais próximo de um humano comum dentro da tripulação. Mas apesar de tudo isso, o Usopp treinou muito, e é inegável que ele é um dos melhores atiradores de todo o One Piece. Sua mira é praticamente perfeita, e com suas sementes especiais Pop Greens, o Usopp ganhou poderes muito úteis, e levando muito a sua força. Mas já agora em 14º lugar, temos Hajirudin. Hajirudin é um dos 7 capitães da Grande Frota do Chapéu de Palha. Ele é um gigante e é o capitão dos novos piratas gigantes guerreiros. Como gigante de Elbaf, ele tem uma força incrível da sua raça, e por ser o capitão de uma tripulação de gigantes, sua força deve estar ainda acima da de um gigante comum. Seus socos foram descritos como trovões, permitindo ele dominar vários gladiadores poderosos, tornando ele um ótimo combatente físico. Já em 13º lugar, temos Ideo. Ideo é mais um capitão da Grande Frota do Chapéu de Palha. Ele é um membro da tribo dos Braços Longos e também é um boxeador.
Ideu tem uma força física extraordinária. Ele usa uma técnica de soco em que desfere um golpe que explode com impacto. Seus socos são poderosos o suficiente para fazer o corpo maciço do Hajirudin voar com um único golpe. Ser membro da tribo dos braços longos dá a ele braços com articulação e comprimentos extras. Ele mantém as articulações extras quase escondidas, estendendo elas além dos seus ombros, permitindo com que ele faça ataques surpresas, com ele apenas esticando seus braços quando necessário para aumentar seu alcance. Além disso, essa compressão de seus ombros também lhe dá força extra para adicionar aquele poder explosivo aos seus socos, tornando seus golpes difíceis de parar. Já em 12º lugar, temos o Chopper. Ao longo da história, o Chopper foi considerado como parte do trio mais fraco do Chapéu de Palha, junto com a Nami e o Usopp. Isso aconteceu principalmente pela sua falta de intuição de batalha e a sua ingenuidade, embora ele se tornou muito mais capaz após os seus 2 anos de treinamento no Reino Torino. O poder do Chopper é muito versátil, ele tem várias formas, cada uma com uma habilidade diferente. Mas a sua forma mais poderosa é a sua Monster Point, onde ele foi capaz até mesmo de acertar um soco no Queen, um dos maiores subordinados do Kaido. Porém, Chopper tem vários efeitos colaterais com esta forma. Primeiro, que ele só pode ativar essa transformação comendo uma Rumble Ball, e ele fica nesta forma por apenas 30 minutos. Depois que o tempo termina, ele acaba regredindo para uma forma muito pequena que impede ele de lutar. E além disso, essa transformação gasta uma energia muito grande, deixando o Chopper completamente exausto. E completando o trio fraco do Chapéu de Palha, temos então a Nami. Assim como Usopp, Nami é muito mais próxima de uma humana comum do que os outros Chapéus de Palha. Suas habilidades não estão na sua força ou sua habilidade, e sim principalmente nos equipamentos que ela usa. Com seu Climatat e o seu imenso conhecimento do clima, a Nami pode controlar o clima até um certo ponto, fazendo cair raios em cima de seus oponentes. Porém, a sua maior evolução veio após ela se aliar com os Zeus. Zeus é uma nuvem viva criada pela Akuma no Mi da Big Mom e que acabou se fundindo com o Climatat da Nami, aumentando ainda mais esse seu poder. Como Zeus é uma nuvem, ele pode disparar raios elétricos poderosos e ainda dá apoio a Nami, a defendendo quando percebe um ataque. Mas então em 10º lugar, temos Bartolomeu. Bartolomeu era um chefe da máfia do East Blue, mas depois que ele testemunhou o Luffy escapando milagrosamente da execução que o Bug havia preparado para ele durante os eventos do arco de Logtown, esta cena mudou a vida de Bartolomeu e o transformou em um grande fã dos Piratas do Chapéu de Palha. Assim, após Dressrosa, ele se juntou oficialmente ao grupo como um dos capitães da Grande Frota. A habilidade de Bartolomeu está na sua Akuma no Mi. Ele comeu a Bari Bari no Mi, uma fruta do tipo Paramécia que lhe permite criar barreiras extremamente resistentes. Suas barreiras são aparentemente indestrutíveis, já que ninguém até hoje conseguiu superá-las, nem mesmo a lenda Kozuki Oden. Além disso, suas barreiras estão longe de se restringir apenas à defesa, já que ele também pode utilizá-las de diversas maneiras versáteis, como esmagar seus oponentes, lançar barreiras nos seus inimigos ou até mesmo revestir o seu punho para aumentar a força de seus golpes, tornando Bartolomeu um dos membros da Grande Frota mais poderosos. E agora, chegando em 9º lugar, temos Cavendish. Cavendish é um espadachim com um nível extremamente alto de habilidade na esgrima, reconhecido como o gênio da espada. Cavendish pode criar cortes de ar comprimido extremamente poderosos, além de também ter muita agilidade. Porém, o seu real poder só aparece quando ele é dominado pelo seu alter ego, chamado Hakuba. Quando Cavendish adormece, Hakuba toma controle de seu corpo, e a sua destreza como espadachim aumenta absurdamente. Sua velocidade aumentada foi capaz de derrubar 20 lutadores instantaneamente, e esse seu poder fez com que ele ganhasse uma recompensa de 330 milhões de berries.
Mas seguindo então, em 8º lugar, temos o Brook. O Brook tem sua principal força na sua esgrima com a espada e também no seu controle da alma. Por causa da sua fruta, o Brook pode controlar sua alma, podendo tirá-la do seu corpo ou até mesmo canalizar a sua energia em seus golpes, que acabam se transformando em gelo. Por causa disso, todos os golpes do Brook são congelantes, fazendo com que suas técnicas, que já eram poderosas, ficassem ainda melhor. Brook é um dos melhores lutadores do Chapéu de Palha. Em termos de técnica de esgrima, eu acredito que ele supere até mesmo o Zoro, já que o Zoro foca mais em golpes grosseiros focando na sua força. O Brook, quando estava vivo, até mesmo foi o chefe de um comboio de seu reino, onde era treinador. E com suas décadas de prática após isso, sua técnica só pode ter melhorado ainda mais. Mas já agora em 7º lugar temos o Donsai. Donsai é outro capitão da grande frota do Chapéu de Palha, e muitas vezes ele acaba sendo subestimado. A principal habilidade do Sai é que ele dominou um estilo de arte marcial única, que gera vibrações em seus golpes, e Sai pessoalmente costuma focar essas ondas no uso de chutes com vibração aprimorada. Sai é usuário do Haki do armamento e da observação, e foi capaz de superar o seu avô Don Shinjao, um homem que era capaz de partir um continente de gelo ao meio com a sua cabeça, e que foi um rival do Garp em sua juventude. Então com isso já podemos perceber o quanto Sai é poderoso. Os golpes do Sai são fortes, seus chutes são extremamente letais, com suas vibrações ultrapassando até mesmo as barreiras, e é por isso que eu acredito que ele mereça essa posição nessa lista. Já agora em 6º lugar temos o Franky. Franky é um dos personagens mais legais de One Piece. Seu corpo é praticamente todo mecânico e ele sempre está inventando alguma tecnologia maluca para instalar em seu corpo. E como a tecnologia de One Piece é algo totalmente absurdo, o Franky sempre tem novos poderes insanos, como por exemplo, no início ele disparava golpes de ar condensado, depois ele desenvolveu os golpes de luz, e hoje ele criou um robô gigante que ele controla e que tem todos esses ataques e ainda vários outros. A evolução do Franky não tem um limite, sempre vai existir uma tecnologia mais avançada que ele possa adaptar em seu corpo, e seu poder atualmente está tão grande que ele foi capaz de abrir um buraco no peito de um Gorosei com um de seus disparos, que seria fatal para qualquer pessoa que não tivesse regeneração. Mas continuando, em 5º lugar, temos a Robin. O principal poder da Robin é a sua fruta Hana Hana no Mi, que permite ela replicar partes do seu corpo em qualquer superfície que enxergar. Antes do time skip, a Robin conseguia criar apenas partes pequenas do seu corpo, como braços e pernas, porém após o time skip, ela conseguiu duplicar o seu corpo inteiro, além também de criar partes muito maiores de si mesma. E a sua maior evolução veio em Wano, quando ela criou um clone gigante seu com vários braços e pernas, com asas negras e chifres. Esse clone foi tão poderoso que sozinho ele derrotou Black Maria, uma dos Tobiropos dos Piratas das Feras. Esse seu novo poder fez com que o nível de força da Robin subisse absurdamente, porque criar um clone gigante seu com esta força é uma habilidade incrível. Mas chegando então em 4º lugar, temos agora o Jinbe. Jinbe é o último membro a entrar para o Chapéu de Palha e a sua força com certeza é uma das maiores do bando. Ele já lutou de igual para igual com Ace, foi capitão da sua própria tripulação de homens-peixes e até mesmo se tornou um Shichibukai. Sua principal força é o seu Karate Homem-Peixe, junto com seu imenso Haki. Jinbe treinou desde pequeno para aprender o Karate Homem-Peixe, e mesmo nessa época, ele era uma criança prodígio. Com seu Karate Homem-Peixe, além de dar ataques poderosos, Jinbe também fortalece sua defesa e a sua resistência. Porém, apesar de tudo isso, como ele é um Homem-Peixe, a sua verdadeira habilidade está quando ele está na água. Jinbe possui a habilidade de manipular a água, ou qualquer outro tipo de líquido, direcionando ela para atacar à distância.
E chegando então no top 3, em terceiro lugar, temos o Sanji. O Sanji é sempre visto como o terceiro mais forte dentro do Chapéu de Palha. Ele sempre enfrenta o terceiro oponente mais poderoso das organizações inimigas e tem uma rivalidade gigantesca com o Zoro. E mesmo que atualmente o Jinbe tenha uma recompensa maior que a do Sanji, eu acredito que o Sanji ainda é mais poderoso que ele, e esta recompensa do Jinbe foi só porque ele era um Chichibukai no passado e agora se aliou ao Luffy. Sanji teve uma evolução de poder gigantesca em um ano. Ele desbloqueou seu fator Germa, fazendo sua força, velocidade e resistência ficarem mais fortes do que nunca. Quando ainda nem tinha nascido, o pai do Sanji fez um experimento para ele nascer um super soldado. Porém, apesar disso, o Sanji não ganhou habilidades nenhuma após o seu nascimento. Só que em um ano, essas modificações genéticas finalmente apareceram e Sanji desbloqueou todo esse poder, ficando tão rápido que as chamas em seus pés ficaram azuis, tornando seus chutes os mais letais possíveis. Já em segundo lugar temos o Zoro. O Zoro, desde que entrou para o Chapéu de Palha, é o braço direito do Luffy. É ele quem enfrenta o segundo oponente mais poderoso das organizações que os Chapéus de Palha lutam, e sua força é uma das que mais aumenta de todo o bando. Zoro sempre está evoluindo, seja trocando suas espadas, aprendendo técnicas novas ou até mesmo desenvolvendo um haki mais poderoso. Atualmente, Zoro consegue usar todos os 3 tipos de haki, e até mesmo a forma avançada do haki do rei, deixando seus cortes ainda mais poderosos e fazendo dele o segundo Chapéu de Palha mais forte de todos. E claro que em primeiro lugar não temos outro, senão o Monkey D. Luffy. Luffy é o capitão do Chapéu de Palha e depois que ele despertou sua Akuma no Mi, é impossível dizer que ele não é um dos personagens mais fortes da história. Luffy se tornou literalmente um deus, tendo um poder absurdo de moldar a realidade em sua volta de acordo com a sua própria imaginação. É claro que por ter essa força, existem várias consequências, como por exemplo, a transformação tem um tempo limite, e após esse tempo Luffy se destransforma e fica totalmente esgotado com a aparência envelhecida, sem conseguir lutar por algum tempo. Mas apesar de tudo isso, o Luffy sem dúvidas é o Chapéu de Palha mais poderoso da sua tripulação.